Parte 3, Capítulo 37, Mansão Blackhurst, 1907. Na manhã em que Rose deveria voltar de Nova York, Elisa foi cedo para o jardim secreto. O sol de novembro ainda despertava de seu sono, e o caminho estava escuro, só dava para ver a grama molhada de orvalho. Ela caminhava rapidamente com os braços cruzados na frente do corpo por causa do frio. Tinha chovido na noite anterior e havia poças por toda parte. Ela as evitou o melhor que pôde. Depois abriu o portão do labirinto e começou a atravessá-lo. Estava ainda mais escuro dentro dos muros de cerca viva. Mas Elisa era capaz de atravessar o labirinto de olhos fechados. Normalmente adorava o breve momento de crepúsculo, em que a noite anunciava o amanhecer, mas hoje estava distraída demais para prestar atenção nisso. Desde que recebera a carta de Rose anunciando seu noivado, Elisa tinha combatido suas emoções. O espinho da inveja se alojara em seu coração e se recusava a lhe dar descanso. Todo dia, quando pensava em Rose, quando relia sua carta, quando imaginava o futuro, o medo machucava suas entranhas, enchendo-a com seu perigoso veneno. Pois, com a carta de Rose, a cor do mundo de Elisa havia mudado, como o caleidoscópio do quarto de brinquedos que a encantara quando ela foi para Blackhurst. Um giro e as mesmas peças se reorganizaram para criar uma imagem completamente diferente. Uma semana antes, ela se sentira segura, com a certeza de que ela e Rose estavam ligadas para sempre. Agora, temia ficar sozinha de novo. Quando entrou no jardim secreto, a luz da manhã já lançava seus primeiros raios. Elisa respirou fundo. Fora até o jardim, porque aquele era o lugar onde sempre se sentia segura e agora, mais do que nunca, precisava que ele fizesse sua mágica. Ela passou a mão sobre o banco de ferro molhado de chuva e se sentou na beirada úmida. A macieira estava dando frutos, pequenos globos rosados e alaranjados. Podia colher alguns para a cozinheira, ou talvez devesse arrumar os canteiros ou podar as trepadeiras. Devia fazer algo que distraísse sua mente da chegada de Rose, do medo de que a prima estivesse mudada ao voltar. Desde que recebera a carta de Rose, Elisa tinha analisado sua inveja e percebido que não era o homem, Nathaniel Walker, que ela temia. Era o amor de Rose por ele. O casamento ela podia tolerar, mas não uma mudança no afeto de Rose. A maior preocupação de Elisa era que a prima, que sempre a tivera como favorita, tivesse encontrado um substituto e não precisasse mais dela. Elisa se obrigou a caminhar e estudar as plantas. As glicínias estavam soltando as últimas folhas. O jasmim perdera as flores, mas o outono tinha sido ameno e as rosas cor-de-rosa ainda estavam em flor. Elisa chegou mais perto, segurou entre os dedos um botão e sorriu ao ver uma gota de chuva dentro de suas pétalas. A ideia foi súbita e completa. Precisava preparar um buquê de boas-vindas para Rose. Sua prima gostava de flores, porém, mais do que isso, Elisa ia escolher plantas que simbolizassem a amizade delas. O buquê para representar a amizade, rosas cor-de-rosa para a felicidade e gerânios para lembranças. Elisa escolheu cada galinho cuidadosamente, colhendo apenas os mais bonitos, os mais perfeitos. Depois amarrou o buquê com uma fita de cetim rosa, arrancada da bainha do seu vestido. Estava dando o laço quando ouviu o som de rodas no caminho de cascalho. Ela estava de volta.
Rose chegara em casa. Com o coração na boca, Elisa ergueu a saia com a barra molhada, agarrou o buquê e começou a correr. Zigue-zagueava pelo labirinto. Foi pisando nas poças, seu coração batia no compasso das patas dos cavalos. Atravessou o portão bem a tempo de ver a carruagem. Parou num momento para tomar fôlego. Tio Linus estava sentado, como sempre, no banco de jardim, ao lado do portão do labirinto, com sua pequena câmera ao lado. Quando ele chamou por ela, Elisa fingiu que não o ouvira. Ela chegou à frente da casa quando Newton estava abrindo a porta da carruagem. Ele piscou e Elisa acenou de volta. Cerrou os lábios enquanto esperava. Desde que recebera a carta de Rose, os dias tinham ficado longos e as noites ainda mais demoradas, e agora o momento finalmente chegara. O tempo pareceu ficar mais lento. Ela ouviu sua respiração acelerada, seu coração batendo nos ouvidos. Será que imaginou a mudança na expressão de Rose, a alteração na sua postura? O buquê caiu das mãos de Elisa e ela o pegou da grama molhada. O movimento deve ter chamado a atenção, porque tanto Rose quanto tia Adelaine se viraram. Uma sorriu, a outra não. Elisa levantou a mão devagar e acenou, tornou a baixá-la. Rose ergueu as sobrancelhas, achando graça. Ora, você não vai me dar as boas-vindas, prima. Elisa sentiu imediatamente uma onda de alívio. Sua Rose estava de volta e tudo ia ficar bem, com certeza. Ela correu com os braços estendidos e as duas se abraçaram. Afaste-se, menina, disse tia Adelaine. Você está coberta de lama. Vai sujar o vestido de Rose. Rose sorriu e Elisa sentiu a preocupação desaparecer. É claro que Rose não havia mudado. Ela só tinha estado fora por 2 meses e meio. Elisa permitira que o medo conspirasse com a ausência e desse uma falsa impressão de mudança. Prima Elisa, como é bom vê-la. Igualmente, Rose. Elisa ofereceu-lhe o buquê. Que lindo! Rose o aproximou do nariz. Do seu jardim? Era para amizade e gerânios para lembranças. Sim, sim, e rosa, estou vendo. Que lembrança carinhosa, Elisa. Rose estendeu o buquê para Newton. Peça à senhora Hopkins que coloquem em um vaso. Sim, Newton. Tenho tanta coisa para lhe contar, Rose, disse Elisa. Você nunca vai adivinhar o que aconteceu. Uma das minhas histórias. Minha nossa! Rose riu. Rose riu. Eu ainda nem entrei em casa e Elisa já está me contando histórias de fadas. Não canse sua prima, advertiu tia Adelaine rispidamente. Rose precisa descansar. Ela olhou para a filha e disse com certa hesitação: Você devia se deitar. É claro, mamãe, eu pretendo subir imediatamente. A mudança era sutil, mas Elisa logo notou. Havia mais hesitação na sugestão de tia Adelaine e menos obediência na voz de Rose. Elisa ainda estava refletindo sobre aquela sutil alteração, quando tia Adelaine entrou e Rose se aproximou e cochichou no ouvido de Elisa. Vamos lá para cima, querida, tenho muitas novidades. E tinha mesmo. Ela contou cada momento que passou na companhia de Nathaniel Walker e o mais cansativo, a angústia de cada minuto longe dele. O relato épico começou naquela tarde e continuou pela noite e no dia seguinte. No início, Elisa conseguiu fingir que estava interessada. Na realidade, no começo ela estava mesmo, pois os sentimentos que Rose descrevia não se pareciam com nada que ela jamais tivesse sentido. Mas, à medida que os dias foram passando, tornando-se semanas, Elisa começou a desanimar.
Tentou fazer Rose se interessar por outros temas e tarefas, uma visita ao jardim, o mais recente conto que ela escrevera, até mesmo um passeio à enseada, mas Rose só tinha ouvidos para histórias de amor e resignação, especificamente dela própria. Dessa forma, à medida que o inverno se aproximava, Elisa passou a frequentar mais a enseada, o jardim secreto, o chalé, lugares onde ela podia desaparecer, onde os criados pensariam duas vezes antes de incomodá-la com suas mensagens, sempre as mesmas. A senhorita Rose solicita a presença imediata da senhorita Elisa para tratar de assunto da maior importância. Apesar de Elisa não compreender as qualidades de um vestido de noiva comparado ao outro, Rose nunca se cansava de atormentá-la com o assunto. Elisa disse a si mesma que tudo voltaria ao normal, que Rose se sentia apenas empolgada. Ela sempre gostara de moda e decoração e estava tendo a oportunidade de brincar de princesa encantada. Elisa só precisava ser paciente e tudo voltaria a ser como antes. Então começou a primavera. Os pássaros voltaram, Nathaniel chegou de Nova York, o casamento se aproximava e quando Elisa se deu conta, ela acenava para a carruagem de Newton, que levava o feliz casal para Londres e para a viagem que fariam de navio até o continente. Mais tarde, naquela noite, deitada em sua própria cama na casa vazia, Elisa sentiu bater com força a ausência de Rose. Compreendeu com toda a clareza que Rose nunca mais iria ao seu quarto à noite, e nem ela iria ao da prima. Elas não se deitariam mais uma ao lado da outra, rindo e contando histórias enquanto o resto da casa dormia. Um quarto especial estava sendo preparado para os recém-casados em uma ala distante. Um quarto maior com vista para a enseada, mais apropriado para um casal. Elisa se virou de lado. No escuro, finalmente compreendeu quanto seria intolerável viver sob o mesmo teto que Rose e não poder estar com ela. No dia seguinte, Elisa procurou a tia. Encontrou-a à escrivaninha da saleta, escrevendo. Tia Adelaine não demonstrou notar a presença de Elisa, mas a moça se dirigiu a ela mesmo assim. Tia, eu gostaria de saber se posso pegar algumas coisas no sótão. Que coisas? Quis saber tia Adelaine sem desviar a atenção da carta que escrevia. Só preciso de uma mesa, uma cadeira e uma cama. Uma cama? Ela olhou para a sobrinha com a testa franzida. No silêncio da noite, Elisa tinha compreendido que era melhor efetuar mudanças por iniciativa própria do que tentar tapar buracos produzidos pelas decisões dos outros. Agora que Rose está casada, ocorreu-me que minha presença talvez não seja tão necessária na casa. Eu poderia morar no chalé. Elisa não alimentava muitas esperanças. Tia Adelaine tinha um prazer especial em dizer não. Viu a tia assinar a carta com todo o cuidado, depois afagar a cabeça do seu cão com as unhas afiadas. Ela esboçou um leve sorriso, depois se levantou e tocou a campainha. Na primeira noite que passou em sua nova casa, Elisa ficou sentada na janela do andar de cima, vendo o mar subir e descer como uma grande gota de mercúrio sob o luar. Rose estava do outro lado daquele oceano. Mais uma vez, sua prima tinha viajado de navio e Elisa ficara para trás. Um dia, Elisa iria fazer sua viagem. A revista não pagava muito por seus contos de fadas, mas, se ela continuasse escrevendo e economizasse durante um ano, poderia comprar as passagens e havia o broche, é claro, com suas pedras coloridas. Elisa nunca se esquecera do broche da mãe, enfiado dentro da lareira dos Swindles. Um dia, de alguma forma, pretendia recuperá-lo.
Pensou no anúncio que tinha visto no jornal na semana anterior. Precisa-se de gente para a viagem a Queensland. Venha começar uma nova vida. Mary sempre contava a respeito das aventuras do irmão na cidade de Maryborough. Pelo que ela contava, a Austrália era uma terra de amplos espaços e sol ofuscante, onde as regras da sociedade eram desprezadas pela maioria e havia oportunidade para todos que quisessem iniciar uma nova vida. Elisa sempre imaginara que ela e Rose iriam viajar juntas, como tinham conversado tantas vezes. Será que tinham mesmo? Relembrando, percebeu que Rose ficava calada quando a conversa girava em torno dessas sonhadas aventuras. Elisa ficava todas as noites no chalé. Comprava seus próprios mantimentos no mercado da aldeia. Seu jovem amigo pescador William providenciava para que ela sempre tivesse peixe fresco. E Mary passava por lá quase todas as tardes, a caminho de casa, sempre levando uma tigela de sopa, sobras de carne e notícias da casa. Fora essas visitas, pela primeira vez na vida, Elisa estava realmente sozinha. No início, barulhos estranhos, sons noturnos a perturbavam, mas à medida que os dias foram passando, ela começou a identificá-los. Animais caminhando sobre o telhado, o ruído do aquecedor, as tábuas do assoalho estalando com o frio da noite. E havia os benefícios inesperados de sua vida solitária. Elisa descobriu que os personagens de suas histórias se tornaram mais atrevidos. Encontrava fadas brincando nas teias de aranha, insetos murmurando encantamentos nos parapeitos das janelas, gênios do fogo sussurrando no fogão. Às vezes, durante as tardes, ela se sentava na cadeira de balanço e ficava prestando atenção neles. E tarde da noite, quando estavam todos dormindo, Elisa inseria as histórias deles em suas próprias histórias. Certa manhã, na quarta semana, Elisa levou o caderno para o jardim e se sentou em seu local favorito. Na grama suave sob a macieira, teve uma ideia para uma história e começou a escrevê-la. Uma princesa corajosa que abriu mão dos seus direitos de herança e acompanhou sua criada em uma longa viagem cheia de perigos. Elisa estava prestes a fazer sua heroína entrar na caverna de um duende especialmente malvado, quando um pássaro pousou em um galho acima dela e começou a cantar. É mesmo? Disse Elisa, largando a pena. O pássaro tornou a cantar. Eu concordo, também estou com vontade de beliscar alguma coisa. Colheu uma das últimas maçãs em um galho baixo, limpou-a no vestido e deu uma dentada. Está mesmo deliciosa, falou quando o pássaro saiu voando. Você pode experimentar uma, se quiser. Eu sou capaz de aceitar. Elisa parou e ficou imóvel, olhando para o lugar onde o pássaro tinha passado. Eu devia ter trazido alguma coisa, mas não sabia que ia ficar aqui por tanto tempo. Ela examinou o jardim e levou um susto quando viu um homem sentado no banco de ferro. Ele estava tão fora de contexto que, embora já tivessem se encontrado antes, Elisa levou alguns minutos para identificá-lo. Cabelo e olhos escuros, sorriso amável, Elisa levou um choque. Era Nathaniel Walker, que se casara com Rose. Nathaniel estava sentado no seu jardim. A manhã parece estar deliciosa, disse ele. Ver você comê-la é quase tão satisfatório quanto comer uma. Não gosto de ser observada. Ele sorriu. Então não vou olhar. O que você está fazendo aqui? Nathaniel ergueu um livro. O Pequeno Lorde, você já leu? Ela fez que não com a cabeça. Nem eu, apesar de passar horas tentando. E a culpa em parte é sua, prima Elisa.
Seu jardim me distrai muito. Passei a manhã toda aqui sentado e ainda não terminei o primeiro capítulo. Achei que vocês estavam na Itália. E estávamos. Voltamos uma semana mais cedo. Elisa sentiu um frio na espinha. Rose está em casa? É claro, ele sorriu. Espero que você não esteja sugerindo que eu possa ter perdido minha esposa para os italianos. Quando foi que ela... Elisa afastou uma mecha de cabelo da testa, tentando entender. Quando foi que vocês chegaram? Na segunda-feira à tarde. Foi uma viagem cansativa, o mar estava muito agitado. 3 dias antes, eles tinham voltado para... Havia 3 dias. 3 dias. Eles tinham voltado havia 3 dias e Rose nem se manifestara. Elisa sentiu um aperto no peito. Rose está bem? Nunca esteve melhor. O clima do Mediterrâneo fez bem a ela. Teríamos ficado lá a semana toda, mas ela queria organizar a festa. Ele ergueu as sobrancelhas de forma teatral. Pelo que Rose e a mãe dizem, acho que será uma festança. Elisa escondeu sua confusão, dando outra mordida na maçã. Depois jogou fora o resto. Ouvira mencionarem uma festa ao ar livre, mas achara se tratar de um dos eventos sociais de Adeline, que não tinha nada a ver com Rose. Nathaniel tornou a erguer o livro. Daí minha escolha de leitura. A senhora Hodgson Burnett virá. Ele arregalou os olhos. Ora, você deve estar louca para conhecê-la. Imagino que será um prazer conversar com outra escritora. Elisa esfregou a ponta de uma folha do caderno entre o polegar e o indicador, sem olhar para ele. Sim, acho que sim. Você vem, não é? Perguntou ele com um ligeiro tom de apreensão. Tenho certeza de que Rose falou que ia convidar você. A festa vai ser no gramado oval, sábado às 2 horas. Elisa desenhou uma trepadeira na margem do papel. A prima sabia que ela não gostava de festas. Era só isso. Bondosa Rose, poupando Elisa da agonia de conviver com os amigos de tia Adeline. Com um tom afetuoso, Nathaniel comentou. Rose sempre fala de você, prima Elisa. Tenho a impressão de conhecê-la. Ele fez um gesto com a mão. Ela me contou do jardim. Foi por isso que vim até aqui hoje. Precisava ver com meus próprios olhos se ele era mesmo tão bonito quanto ela dizia. Elisa o encarou. E então? Ele é tudo e mais um pouco, como falei. Eu culpo o jardim por não ter conseguido ler. A luz bate nele de um jeito que me dá vontade de colocar no papel. Desenhei em toda a capa do meu livro. Ele sorriu. Não vá contar à senhora Hodgson Burnett. Plantei o jardim para Rose e para mim mesma. A voz de Elisa soou estranha a seus próprios ouvidos. Havia se acostumado a ficar sozinha. Também ficou envergonhada por expressar seus sentimentos, mas não conseguiu deixar de falar neles. Eu o fiz para que pudéssemos ter um lugar secreto, um lugar onde ninguém pudesse nos achar, onde Rose pudesse ficar sentada ao ar livre, mesmo quando estivesse adoentada, concluiu. Rose tem sorte em ter uma prima que gosta tanto dela. Sou eternamente grato a você por tê-la conservado tão bem para mim. Nós dois somos uma espécie de time, não é? Não, pensou Elisa. Não somos, não. Rose e eu somos uma dupla, um time. Você é um apêndice, temporário. Ele se levantou, limpou a calça e segurou o livro junto ao peito. Agora devo me despedir. Minha sogra adora regras e acho que ela não iria gostar que eu chegasse atrasado para o jantar. Elisa, que o acompanhara até o portão, o viu partir. Fechou, depois sentou-se na beirada do banco. Evitou o metal quente onde ele estivera. Não havia por que não gostar de Nathaniel, e era por isso que ela não gostava dele.
O encontro deles deixou um peso em seu peito. Foi a menção à festa ao ar livre, a Rose, a confiança dele no afeto dela, a gratidão que ele tinha estendido a Elisa, embora expressa de maneira perfeitamente gentil, a deixou com a certeza de que ele a considerava um acessório. E para piorar, ele tinha entrado em seu jardim e encontrado o caminho pelo labirinto com tamanha facilidade. Elisa afastou da mente esses pensamentos. Voltaria ao seu conto de fadas. A princesa estava prestes a entrar com a criada na caverna do duende. Assim esqueceria aquele encontro inquietante. Porém, por mais que tentasse, o entusiasmo de Elisa tinha desaparecido e levado com ele sua inspiração. Um enredo que a enchera de satisfação no início parecia agora frágil e transparente. Elisa arriscou o que havia escrito. Não servia. Entretanto, por mais que revirasse o enredo na cabeça, não conseguiu fazê-lo funcionar, pois qual era a princesa de conto de fadas que trocaria o príncipe pela criada? O sol brilhava e parecia até que Adelaine tinha feito um acordo com Deus. Os lírios extras chegaram a tempo e Davis percorreu o jardim em busca de mais espécies exóticas para fazer os arranjos. A chuvarada noturna que deixara Adelaine acordada e nervosa só aumentara o brilho do jardim, de modo que cada folha parecia ter sido especialmente lavada para a festa. O gramado estava coberto de cadeiras arrumadas harmoniosamente. Garçons, contratados em fila ao lado das escadas, transmitiam calma e controle, enquanto na cozinha, longe da vista dos convidados, a cozinheira e sua equipe trabalhavam sem parar. Os convidados tinham começado a chegar nos últimos 15 minutos. Adelaine os recebia e os encaminhava para o gramado. Todos pareciam imponentes com seus belos chapéus, embora nenhum fosse tão bonito quanto o de Rose, comprado em Milão, especialmente para a ocasião. De onde estava, escondida pela enorme azaleia, Adelaine observava todos. Lord e Lady Ashfield, sentados ao lado de Lord Irving Brown, Sir Arthur Mornington tomando chá perto de onde os jovens Churchills riam e jogavam bola. Lady Susan Helzer estava mergulhada em uma conversa com Lady Caroline Aspley. Adelaine sorriu. Fizeram um bom trabalho. Uma festa ao ar livre era um modo adequado de dar boas-vindas aos recém-casados e, além disso, a escolha cuidadosa de especialistas, fofoqueiros e alpinistas sociais era uma boa oportunidade de divulgar o trabalho de Nathaniel como retratista. Ao longo das paredes do hall de entrada, mandara Thomas pendurar os melhores quadros do genro e, mais tarde, depois que o chá fosse servido, planejava levar alguns convidados seletos para vê-los. Assim, Nathaniel se tornaria assunto para os críticos de arte e para os formadores de opinião da sociedade. Tudo o que o artista precisava fazer era encantar os convidados, do mesmo modo como tinha encantado Rose. Adelaine examinou o grupo e localizou a filha sentada ao lado de Nathaniel e da americana, Sra. Hodgson Burnett. Adelaine relutara em convidá-la, pois, se um divórcio já era uma infelicidade, 2 eram quase uma calamidade. Mas a escritora era sem dúvida muito bem relacionada no continente. Portanto, Adelaine tinha concluído que sua potencial ajuda falava mais alto que sua má fama. Rose riu de alguma coisa que a mulher disse e Adelaine sentiu uma onda de satisfação. Rose estava maravilhosa, tão radiante quanto as cascatas de rosas atrás dela. Parecia feliz, Adelaine pensou, como costumava acontecer com uma jovem recém-casada que tinha acabado de jurar amor eterno. Sua filha tornou a rir e Nathaniel apontou na direção do labirinto.
Adelaine torceu para que eles não estivessem perdendo um tempo precioso discutindo o jardim murado ou alguma outra bobagem de Elisa, quando deveriam estar falando das pinturas de Nathaniel. A saída da sobrinha da casa fora um inesperado presente do destino. Durante as semanas de preparação da festa, Adelaine tinha ficado acordada, noite após noite, pensando em como evitar que a moça estragasse o grande dia. Que surpresa abençoada a manhã em que ela havia aparecido na sala e pedido para ir morar no chalé. Adelaine conseguira disfarçar seu contentamento. Elisa morando afastada no chalé era o melhor arranjo possível, melhor do que qualquer outro plano que Adelaine pudesse ter elaborado, e o afastamento fora completo. Adelaine não vira nem sombra da moça desde sua partida. A casa inteira estava mais leve e mais espaçosa. Finalmente, depois de 8 longos anos, estava livre da presença da sobrinha. A maior dificuldade tinha sido como convencer Rose de que a saída da prima era a melhor solução. A pobre Rose fora sempre cega no que se referia a Elisa. Nunca vira nela a ameaça que Adelaine sabia existir. Realmente, uma das primeiras coisas que Rose fez ao chegar da lua de mel foi perguntar por ela. Quando Adelaine explicou por que Elisa estava morando no chalé, Rose estranhara. Parecia tão súbito, dissera ela, e decidira visitar Elisa logo no dia seguinte. Uma visita dessas era impensável, é claro, para que a mentira de Adelaine funcionasse. Então, logo depois do café da manhã, Adelaine foi procurar Rose no seu novo quarto, onde ela montava um delicado arranjo de flores. Enquanto Rose as arrumava, Adelaine perguntou com uma voz calma e casual: Você acha que Elisa devia ser convidada para a festa? Rose virou-se para ela, segurando a flor, enquanto a água escorria pelo caule. É claro que sim, mamãe. Elisa é minha amiga mais querida. Adelaine comprimiu os lábios. Esta era a resposta para a qual ela tinha se preparado. Fingir aceitação é um risco calculado. E Adelaine empregou-o sabiamente. Uma sequência de frases que havia preparado e ensaiado várias vezes fluiu de seus lábios com naturalidade. É claro, minha querida. Se você quer a presença dela, que seja. Não vamos mais tocar nesse assunto. Só depois dessa aquiescência foi que Adelaine se permitiu um pequeno suspiro. Rose estava de costas para ela, com um galho de gardênia na mão. O que foi, mamãe? Nada, meu bem. Mamãe? Cuidado, cuidado. Eu só estava pensando em Nathaniel. A fala atraiu a atenção de Rose, fazendo-a enrubescer. Nathaniel, mamãe? Adelaine ficou parada, alisando a frente do vestido, sorriu para Rose. Não faz mal. Tenho certeza de que tudo vai correr bem para ele, mesmo com a presença de Elisa. É claro que sim. Rose hesitou antes de recolocar a gardênia no arranjo. Não tornou a olhar para Adelaine, mas não precisava. A mãe podia visualizar a incerteza estampada no rosto dela. Então Rose perguntou: por que Nathaniel se beneficiaria com a ausência de Elisa? É que eu esperava atrair atenção para Nathaniel e sua arte. Elisa tem uma tendência a ser o foco das atenções. Queria que esse dia fosse seu e de seu marido, minha querida. Mas é claro que você deve convidar Elisa se achar melhor. Então ela deu uma risada alegre, ligeira, ensaiada à perfeição. Além disso, ouso dizer que se Elisa souber que você voltou antes, ela vai se enfiar aqui, e um dos criados acabará deixando escapar alguma coisa sobre a festa. Apesar da aversão dela por eventos sociais, sua devoção por você, minha querida, é tamanha que ela vai insistir em vir. Então, Adelaine saíra, sorrindo, orgulhosa, ao notar a tensão nos ombros da filha,
um sinal claro de que o tiro tinha acertado o alvo. E como era esperado, Rose apareceu no quarto de vestir de Adeline um pouco mais tarde e sugeriu que, já que Elisa não gostava de festas, talvez fosse melhor poupá-la. Disse ainda que tinha pensado melhor e que não iria visitar a prima naquele dia. Ia esperar até depois da festa, quando as coisas tivessem assentado e as duas pudessem conversar com calma. Aplausos vindos do jogo de bola atraíram a atenção de Adeline. Ela bateu palmas com as mãos enluvadas e com um sorriso amável atravessou o gramado. Ao se aproximar do sofá, a senhora Hodgson se levantou e abriu um guarda-sol branco. Ela se despediu de Rose e Nathaniel e caminhou na direção do labirinto. Adeline achou que ela não ia entrar nele. O portão do labirinto fora fechado mais cedo para desencorajar visitantes, mas era típico de uma americana fazer o que lhe desse na cabeça. Adeline andou um pouco mais depressa. Procurar uma convidada perdida não estava em seus planos, e interceptou a senhora Hodgson Burnett antes que ela se afastasse muito. Ela brindou a convidada com o mais amável dos sorrisos. Boa tarde, senhora Hodgson Burnett. Ora, boa tarde, Lady Monttrachet. Que lindo dia. Aquele sotaque, Adeline sorriu concordando. Não podíamos desejar mais que isso. E vejo que a senhora conheceu o feliz casal. Monopolizei-os, melhor dizendo. Sua filha é uma criatura maravilhosa. Obrigada, sou suspeita para falar. Risos cordiais de ambas as partes. E o marido está obviamente apaixonado, disse a senhora Hodgson Burnett. O amor dos jovens não é fantástico? Fiquei encantada com o casamento. Um rapaz tão talentoso. Uma pequena pausa. Nathaniel mencionou os retratos, não? Não, acabei não dando chance nenhuma a ele. Estava interessada em saber sobre o jardim secreto que dizem que existe nesta imponente propriedade. Uma coisa à toa, Adeline sorriu sem graça. Um canteiro de flores com um muro em volta. Toda a propriedade da Inglaterra tem um. Não com tantas histórias românticas relacionadas a ele, estou certa. Um jardim erguido das ruínas para ajudar uma jovem delicada a recuperar a saúde. Adeline riu com uma alegria forçada. Minha nossa, parece que minha filha e o marido lhe relataram um conto de fadas. Rose deve sua saúde aos esforços de um ótimo médico e eu posso lhe garantir que o jardim é bastante comum. Por outro lado, os retratos de Nathaniel... Mesmo assim, eu adoraria vê-lo, isto é, o jardim. Meu interesse foi despertado. Adeline não podia recusar. Ela assentiu a contragosto e praguejou baixinho, disfarçando com um sorriso. Adeline estava decidida a ter uma boa conversa com Nathaniel e Rose, quando, em sua visão periférica, avistou um tecido branco pelo portão do labirinto. Virou-se bem a tempo de ver Elisa abrir o portão e dar de cara com a senhora Hodgson Burnett. Ela levou a mão à boca, evitando um grito. Tinha que ser no pior dia e na pior hora. Aquela moça sempre apressada, mal vestida e inoportuna. Com sua saúde de ferro, seu rosto rosado, seu cabelo despenteado, seu chapéu deselegante e... Adeline notou horrorizada, sem luvas. Pelo menos estava usando sapatos. Contraindo os cantos da boca, como uma marionete de madeira, Adeline olhou em volta, tentando avaliar a extensão do desastre. Uma criada ajudava a senhora Hodgson Burnett a se sentar em uma cadeira. Todo o resto parecia calmo. O dia ainda não estava perdido.
Na realidade, apenas Linus, sob uma araucária, ignorando a conversa de Lord Appleby, notara a chegada dela, erguendo sua câmera fotográfica apontando-a para Elisa, que por sua vez olhava na direção de Rose, com uma expressão consternada. Surpresa, sem dúvida, de ver a prima de volta do continente tão cedo. Adeline se virou rapidamente, decidida a evitar constrangimentos para a filha. No entanto, Rose e Nathaniel não tinham percebido nada, ocupavam-se demais um com o outro. Nathaniel tinha virado a cadeira e seus joelhos estavam quase tocando, ou de fato tocando, os de Rose. Entre os dedos, ele segurava um dos morangos da estufa de Davis, girando o fruto e aproximando-o dos lábios da esposa, para depois tornar a afastá-lo. Rose ria, com o queixo levantado, o sol adentrava sua boca. Com o rosto vermelho, Adeline ergueu o leque para bloquear aquela visão. Que comportamento inadequado! O que as pessoas iriam pensar? Podia imaginar o que Caroline Aspley escreveria assim que chegasse em casa. Adeline sabia que era seu dever impedir aquele comportamento impróprio. Entretanto, ela tornou a baixar o leque, observando por cima dele. Por mais que tentasse, não conseguia desviar os olhos. O frescor da imagem era magnético. Mesmo sabendo que Elise estava causando uma confusão atrás dela, que Linus estava se comportando de forma inadequada, era como se o mundo estivesse girando em câmera lenta e Adeline estivesse sozinha no centro dele, ouvindo apenas as batidas do seu coração. Ela sentiu um formigamento na pele, uma fraqueza nas pernas, a respiração ofegante. Não conseguiu evitar o pensamento. Como seria a sensação de ser tão amada? O cheiro do vapor de mercúrio encheu suas narinas e Linus respirou profundamente. Prendeu a fumaça, sentiu sua mente se expandir, seus tímpanos arderem antes de exalar. Sozinho na câmara escura, Linus tinha 1,80 m, as duas pernas retas e fortes. Usando a pinça de prata, deslizou o papel para frente e para trás, observando atentamente a imagem que começava a se formar. Ela jamais concordaria em pousar. No início ele insistira, depois tinha implorado, então ela entendera o seu jogo. Elisa gostava da perseguição e Linus precisou repensar sua estratégia. E tinha repensado. Mansell fora despachado para Londres para comprar uma Kodak Eastman Brownie, uma câmerazinha feia própria para amadores, sem a qualidade fotográfica da sua Tourograph, mas leve e portátil, e era isso que importava. Enquanto Elisa continuasse se esquivando, Linus sabia que aquele era o único jeito de fotografá-la. Sua mudança para o chalé fora um passo corajoso, e Linus a admirou por isso. Ele lhe dera o jardim para que ela o amasse como sua mãe o amara. Nada deixava sua poupée mais feliz do que o jardim. Mas Linus não tinha previsto o recente repatriamento. Elisa não se aproximava da casa havia várias semanas. Todo dia ele a esperava perto do portão do labirinto, mas ela continuava a atormentá-lo com sua ausência. E para complicar, Linus descobrira que tinha um adversário. 3 dias antes, enquanto mantinha sua vigília, vira algo muito desagradável. Enquanto aguardava Elisa, viu sair do portão do labirinto o pintor, o novo marido. Linus ficara chocado, pois não podia encontrar uma explicação para aquela visita. Por que aquele homem estaria percorrendo um lugar que Linus nunca se atreveu a percorrer? Linus então começou a se indagar. Ele a teria visto? Teria falado com ela? Teria olhado dentro dos olhos dela? Era insuportável aquele pintor se intrometendo com o que lhe pertencia.
Linus, no entanto, tinha por fim triunfado. Sua paciência fora recompensada. Ele respirou fundo. A imagem estava surgindo, apenas com uma luzinha vermelha para enxergar. Linus se inclinou para mais perto. A paisagem estava escura, os arbustos do labirinto, mas no centro a figura dela brilhante. Ela o havia notado imediatamente, e um calor de prazer subira pelo pescoço de Linus. Seus olhos grandes, seus lábios entreabertos, como um animal encurralado. Linus olhou para a bandeja com o líquido de revelação. Lá estava ela. O branco do vestido, a cintura fina, como ele desejava. Pôr as mãos em volta dela, sentir sua respiração por baixo das costelas. E aquele pescoço tão pálido, pulsando como o de sua mãe. Linus fechou os olhos e imaginou o pescoço de sua Popê com aquele talho vermelho. Ela também tentara deixá-lo. Ele estava na câmara escura quando ela o procurou pela última vez. Cortava papelão para montar sua nova seleção de fotos, gafanhotos do Ocidente. Ficara empolgado com as imagens. Tinha até pensado em perguntar ao pai se ele permitiria uma pequena exposição. Não teria tolerado interrupções, mas Georgiana era uma exceção a quase todas as regras. Como ela estava etérea, perfeita, emoldurada pela soleira da porta, a lâmpada vermelha ressaltando suas feições. Encostou um dedo nos lábios, impedindo-o de falar, e fechou a porta. Ele a viu aproximar-se lentamente com um sorriso. Uma das coisas que mais o atraía era o mistério que ela continha. Estar a sós com sua Popê provocava em Linus uma rara sensação de conspiração. Ele tinha pouco tempo para os outros, que por sua vez não tinham tempo para ele. Você vai me ajudar, não é, Linus? Disse ela com os olhos bem abertos. E então começou a falar de um homem que tinha conhecido, um marinheiro. Eles estavam apaixonados, iam ficar juntos. Era um segredo. Mamãe e papai não podiam saber. Ele ia ajudá-los, não ia? Aqueles olhos implorando, ignorando sua dor. O tempo tinha parado. As palavras dela giravam em sua mente, aumentando e diminuindo de volume. Uma vida inteira de solidão percebida em um instante. Sem pensar duas vezes, ele levantou a mão, ainda segurando o canivete, e golpeou sua pele leitosa, transferindo para ela sua dor. Linus usou pinças para aproximar a fotografia da luz. Estreitou os olhos. Maldição! Onde devia estar o rosto de Elisa, só havia uma luz branca, pontilhada de cinzento. A moça tinha se mexido no momento exato em que ele apertou o botão. Ele não fora rápido o bastante e ela tinha escapado por entre seus dedos. Linus cerrou os punhos. Recordou, como sempre fazia, quando ficava nervoso, aquela garotinha que tinha se sentado ao lado dele, no chão da biblioteca, oferecendo-lhe a boneca e com ela a promessa de cumplicidade. Antes de ela o desapontar. Não tinha importância, era só um revés. Algo temporário no jogo que eles estavam jogando. O jogo que ele tinha jogado com a mãe dela. Daquela vez ele tinha perdido. Depois do incidente com o canivete, sua Georgiana desaparecera para sempre. Agora ele tomaria mais cuidado. Não importava como, por mais que tivesse que esperar, ele ia vencer. Rose arrancou as pétalas da margarida branca até não restar nenhuma. Menino, menina, menino, menina. Ela sorriu e fechou os dedos em volta do miolo amarelo da margarida. Uma filhinha para ela e Nathaniel, e depois, quem sabe, um filho, e em seguida mais um de cada. Rose sempre desejara uma família bem diferente daquele arranjo familiar frio e solitário que conhecera na infância, antes da chegada de Elisa.
Haveria intimidade e amor entre os pais, e muitos filhos, irmãos e irmãs que sempre cuidariam um dos outros. Embora esses fossem os seus desejos, Rose tinha ouvido conversas suficientes entre senhoras para saber que, embora os filhos fossem uma bênção, o ato de concebê-los era uma provação. Consequentemente, na noite do seu casamento, ela esperava o pior. Quando Nathaniel a despiu, removeu a renda que sua mãe encomendara especialmente para aquele dia. Rose prendeu a respiração, observando cuidadosamente o rosto do marido. Ela estava muito nervosa. O medo do desconhecido somava-se à preocupação com as marcas que tinha no corpo. Ela praticamente não respirava. Esperava que ele falasse, mas, ao mesmo tempo, temia o que fosse dizer. Nathaniel largou o vestido e se virou, ainda em silêncio. Não a encarou. Examinou-a devagar e cuidadosamente, como se estivesse admirando uma obra de arte que havia muito desejava ver. Seus olhos escuros estavam focados, os lábios entreabertos. Ele ergueu a mão e Rose estremeceu. Passou a ponta do dedo de leve sobre sua maior cicatriz. O toque causou um arrepio que percorreu a barriga e as coxas de Rose. Mais tarde, eles fizeram amor e Rose descobriu que as senhoras tinham razão. Era doloroso. Mas Rose conhecia a dor. Era capaz de sair do próprio corpo e observar a experiência em vez de senti-la. Concentrou-se no rosto dele, tão perto do dela, olhos fechados, pálpebras escuras e lisas, lábios grossos agindo de uma forma que nunca tinha visto antes. Respiração rápida e pesada. Então Rose percebeu que era poderosa. Durante todos os anos de saúde precária, ela jamais achara que tinha força. Era a pobre Rose, a delicada e frágil Rose. Mas no rosto de Nathaniel, Rose viu desejo e isso a tornou forte. Durante a lua de mel, o tempo passou voando. Onde antes havia horas e minutos, agora só havia dias e noites, sol e lua. Foi um choque quando eles voltaram para a Inglaterra e encontraram o tempo esperando por eles. Um choque também retomar a vida em Blackhurst. Rose se acostumara a ter privacidade na Itália e viu que agora se ressentia da presença de outras pessoas. Criados, mamãe, até Elisa. Havia sempre alguém à espreita querendo desviar sua atenção de Nathaniel. Rose gostaria de ter uma casa só dela, onde ninguém os incomodasse, mas sabia que haveria tempo para isso. E compreendia que sua mãe tinha razão. Nathaniel teria mais chance de conhecer as pessoas certas em Blackhurst, e a casa era suficientemente grande para abrigar com conforto 20 homens. Melhor assim. Rose pôs a mão delicadamente sobre a barriga. Achava que iria precisar de um quarto de bebê muito em breve. A manhã toda ela se sentira estranha, como alguém que guarda um segredo precioso. Tinha certeza de que um evento tão importante quanto este devia ser assim, uma mulher reconhecendo instantaneamente o milagre de uma nova vida dentro do seu corpo. Segurando o miolo da margarida, Rose se dirigiu para a casa, com o sol batendo em suas costas. Imaginou quando deveria compartilhar o segredo com Nathaniel. Sorriu ao pensar nisso. Como ele ficaria feliz. Quando tivessem um filho, estariam completos.